Amados irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É com alegria e gratidão que nos reunimos para louvar, orar e ouvir a santa palavra do Senhor. Nós nos encontramos aqui não por nossos próprios méritos, mas pela graça daquele que nos chama à comunhão com Ele. Iniciamos este encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a presença do Senhor nos fortaleça, que Sua palavra nos ilumine e que Seu amor nos renove para que ao final desse encontro saiamos edificados e firmados na fé. Que Deus derrame rica medida de Seu Espírito sobre nós, nos fortalecendo na fé em Jesus e nos impulsionando para obras de amor. Em nosso encontro de hoje teremos música, leitura bíblica, partilha da palavra e também um momento especial de oração, pedindo para que Deus nos ajude em meio às nossas muitas preocupações, sustentando o nosso caminhar sobre aquilo que é essencial. Fique com a gente. Olhando ao redor relembrar que a paz já me faz companhia, em pé eu já não paro de andar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Sempre presente, e amanhã também vai estar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. A palavra de Deus nos ensina que se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Diante da santidade de Deus, reconhecemos nossa necessidade de graça. Assim, confessar nossos pecados se torna um privilégio, pois nos leva ao encontro da misericórdia divina. Com coração contrito e espírito humilde, vamos nos aproximar do nosso Senhor e confessar os nossos pecados. Ore comigo. Deus justo e misericordioso, reconhecemos diante de Ti que pecamos em pensamentos, palavras e ações. Não Te amamos de todo o coração, nem ao nosso próximo como a nós mesmos. Muitas vezes seguimos nossos próprios caminhos e negligenciamos a Tua vontade. Temos falhado em confiar plenamente em Ti e frequentemente deixamos que o medo, o egoísmo e a indiferença governem nossas atitudes. Por nossas omissões e transgressões, somos indignos de estar em Tua presença, mas confiamos em Tua promessa, Senhor. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, clamamos por Tua misericórdia. Perdoa-nos, purifica-nos e renova em nós um coração reto, para que vivamos segundo a Tua vontade e para a Tua glória. Amém. Se você confessou o seu pecado com sinceridade, ouça a promessa de Deus registrada em 2 Coríntios. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim como ministro de Cristo e pela autoridade de Sua palavra, anuncio a você o perdão dos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz, pois você está reconciliado com Deus. Como é bom no fim do dia
também vai estar. Porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer. O bom pastor me faz não temer. Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer. O bom pastor me faz não temer. Em nosso encontro de hoje, iremos ler o texto de Lucas 10, 38 a 42. É um trecho breve, mas profundamente revelador. Ele nos convida a refletir sobre o modo como nos relacionamos com Jesus em meio à correria da vida cotidiana. Nesta passagem, Jesus visita a casa de duas irmãs, Marta e Maria. Marta se ocupa intensamente com os afazeres, talvez preparando uma refeição, arrumando a casa, cuidando da hospitalidade. Maria, por outro lado, se senta aos pés do Mestre, ouvindo atentamente suas palavras. O que parece, à primeira vista, uma simples diferença de personalidades, uma mais prática, outra mais contemplativa, se transforma em uma lição espiritual sobre prioridades, presença e escuta. Esse texto não é um chamado para abandonarmos nossas responsabilidades, mas um convite a reorganizar o coração. Jesus nos mostra que antes de fazermos muito por Ele, precisamos estar com Ele. Prepare seu coração para ouvir essa palavra. Ela não nos condena, mas nos chama de volta ao essencial, a presença de Cristo que fala, ensina e transforma. Acompanhe comigo a leitura de Lucas 10, 38 a 42. Jesus e os discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: "O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande ela me ajudar?" Aí o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela." Até aqui, a leitura da Palavra de Deus. Convido você a acompanhar agora a mensagem de fé, esperança e amor que será compartilhada em nosso encontro de hoje. Ei, tudo bem com você? Todos nós sabemos que uma dona de casa corre muito quando ela tem a notícia que pessoas vão se hospedar ali. Ela sempre gosta de receber tudo da melhor maneira, nada deve ser esquecido. São inúmeros os detalhes, os preparativos, isso requer a atenção de uma boa dona de casa. Podemos entender muito bem o que Marta quis fazer ao receber a Jesus em sua casa. É interessante observar que essas histórias se seguem a parábola do bom samaritano, onde a ênfase recai sobre o serviço. Por que então Jesus repreende a mulher tão preocupada em servi-lo bem? Não está ela recebendo aquele que não tinha onde reclinar a sua cabeça? Afinal, o que é mais importante, ouvir ou agir? Ao contrário da história do bom samaritano, que propõe que o amor se concretiza na ação, Jesus ressalta, ainda hoje, a necessidade de ouvir a sua palavra. A caminho de Betânia, ele e os seus discípulos se hospedaram na casa de uma família muito conhecida e amiga do Senhor. Trata-se das irmãs Maria e Marta. Elas são irmãs, pertencem à mesma família, moram na mesma casa, se amam, vivem juntas. Porém, em frente ao ilustre hóspede Jesus, elas adotam atitudes bem diferentes. Maria, de imediato, senta-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Marta se esforça em servir bem a sua visita e, por isso, está ocupadíssima. No início, cada uma fica na sua. Marta ouve e Maria age. Essa situação é interrompida e alterada através da pergunta de Marta: o que afinal é certo, ouvir ou agir?
Jesus dá a resposta. Nesse momento em que Jesus está em sua casa, o importante era ouvir. Ele não tem nenhuma objeção à ação, ele não despreza as preocupações e inquietações que Marta tem com os hóspedes, mas diz com clareza que há uma prioridade: dar ouvidos a ele, estar na sua presença. Marta, nesse momento de escolha, não soube distinguir o primário do secundário, não soube escolher entre o bom e o melhor. Marta trocou o espiritual pelo material, o eterno pelo temporal, o pão que sacia a alma pelo pão que sacia o corpo, a fonte da água da vida pela água do poço. Parece que não tem tanta diferença assim. Ela estava tão atarefada, mas a diferença é crucial. A questão torna-se perigosa quando Marta coloca o agir em concorrência com o ouvir. É exatamente nesse momento que ela é repreendida. Então Jesus diz: Marta, Marta, você anda preocupada, inquieta com tantas coisas, entretanto, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Também hoje há tantos cristãos bem-intencionados que, de tanto agitar-se de um lado para o outro, em suas atividades diárias, especialmente na igreja, em nome do seu Senhor, não param para ouvir. Lutero disse: aí vocês têm um resumo, a diferença entre obra e fé. Não sejamos religiosos com obras exteriores, pois todas são pecaminosas. Bom é somente assentar-se aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra. Ainda hoje há pessoas que escolhem as coisas materiais em detrimento das espirituais. Há pessoas que ficam em casa ao invés de dirigir-se ao culto na sua congregação para ouvir a pregação do Evangelho. Nas histórias como a do bom samaritano e de Maria e Marta, nós temos dois exemplos de pessoas que agem de forma bem desequilibrada no seu relacionamento com Deus. Numa, o mestre da lei vai a um extremo. Ele supervalorizava o conhecimento da palavra, mas não a praticava. A sua fé sem obras era morta, como nos lembra o apóstolo Tiago. No texto do Evangelho de hoje, Marta vai ao outro extremo. Ela supervalorizava o oferecer o melhor de si nas suas ações, mas não tinha tempo para alimentar-se da palavra de Deus e, por isso, servia com murmúrios e reclamações, inclusive pedindo a Jesus que repreendesse a sua irmã. Veja bem, a ação pode ser muito envolvente a ponto de acabar ocupando o primeiro lugar, o lugar reservado para o próprio Deus no coração, e ele acaba sendo relegado para um lugar secundário. Isso ele não quer. É interessante que no Santo Evangelho de hoje, Jesus, para o bem de Marta e para a salvação dela e de todos nós, ele repreendeu e deixou-nos um grande ensinamento. Maria escolheu aquela coisa necessária para a salvação e recebeu o elogio. Ela escolheu a boa parte e esta boa parte não lhe será tirada. Esta frase nos lembra o Salmo 16,5, quando o Senhor diz que Ele é a porção da nossa herança. Essa porção Maria escolheu ouvir a palavra de Jesus, que distribui salvação, perdão. Quem ouve a palavra e a pratica é comparado, em certa ocasião, a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas no caso presente, há uma outra verdade importante a lembrar. Por um lado, quem de nós não gosta de servir a Jesus com o melhor que tem? Exatamente como queria fazer Marta. No entanto, Jesus é um convidado diferente. Mais do que buscar o serviço das pessoas, daqueles que o recebem em casa, Ele próprio vai lá para servi-lo. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso Ele fez através da sua morte na cruz, como pagamento pelos nossos pecados. Sim, é claro, nós servimos a Jesus, especialmente servindo o nosso próximo. Mas o serviço prioritário é aquele que Jesus continua a realizar pela sua palavra, que nos traz vida, consolo, ânimo e força para cada dia e nos conduz à vida eterna pela fé. Ouvir a Jesus, esta é a prioridade. Maria escolheu o equilíbrio, sentou-se aos pés de Jesus, ouviu atentamente os seus ensinamentos e aí então recebeu força e motivação para praticar esses ensinamentos. Estar aos pés de Jesus, ouvir a palavra de Jesus é a melhor escolha. Você nunca estará errado. Todo aquele que coloca ouvir os ensinamentos de Jesus em primeiro lugar, escolhe a melhor parte. Ali,
onde as pessoas tiram tempo para estar na presença de Jesus, para sentar aos seus pés e ouvir a sua palavra, a ação segue como desdobramento. Aprendamos, pois, com Maria. Ouçamos atentamente a palavra de Jesus e sirvamos ao Salvador de maneira dedicada, alegre e livre. Amém. Lembro-me da história de justiça de meu Pai, um Deus de amor que sobretudo é Senhor e tem o poder para guiar o meu viver. De meu Pai, um Deus de amor que sobretudo é Senhor e tem o poder para guiar o meu viver. Convido você para um momento de oração. Querido e amado Deus, nesse mundo cada um de nós tem diferentes papéis e com cada papel diferentes responsabilidades. Somos pais, somos mãe, trabalhamos, cuidando daquele que amamos, estudamos, temos projetos de vida. E tudo isso é muito bom, Senhor, porque faz com que entremos em contato com aquilo que dá sentido para a nossa relação com as pessoas à medida que as servirmos e também potencializa os nossos dons e talentos. No entanto, Senhor, muito facilmente sabemos que podemos nos perder no meio de tudo isso. Ficar muito envolvido com atividades, muitas delas nem tão enriquecedoras ou necessárias. Podemos virar tarefeiros ou muitas vezes não definir com clareza os objetivos que queremos atingir e os caminhos que vamos trilhar para chegar lá. Assim, somos tomados com angústias, preocupações as mais diversas, esquecendo quem Tu és, esquecendo da Tua presença, esquecendo da Tua palavra, esquecendo daquilo que é essencial para as nossas vidas. Pedimos então, Senhor, que nos fortaleça em meio às nossas angústias e aflições. E mais do que isso, Senhor, pedimos que nos guies, para que possamos realmente identificar aquilo que importa, aquilo que é essencial, aquilo que dá sentido para quem nós somos. O primeiro sentido, Senhor, encontramos em Ti e em Tua palavra. Envia o Teu Espírito, Senhor, e fortalece em nosso coração essa busca por quem Tu és. Que possamos crescer na Tua graça, no estudo, na reflexão, na oração, na nossa presença em cultos, participando de momentos de louvor e adoração, de pregação da Tua palavra, buscando a Ti para o nosso enriquecimento. E a partir disso que é o essencial, que é o maior, possamos ser iluminados para cuidar de todas as outras responsabilidades, com discernimento, com cuidado e com sabedoria. Derrama sobre nós, Senhor, esse Espírito que sabe e que identifica aquilo que é essencial e que busca o essencial como primeiro, como mais importante em nossas vidas. Queremos ainda, Senhor, nesse momento, orar as palavras de Jesus quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba agora a bênção de nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Como sempre temos feito, também hoje queremos trazer mais uma dica de leitura para você. É o texto Filhos com Síndrome de Down, que você pode acessar gratuitamente através do QR Code que aparece em sua tela, do link que disponibilizamos na publicação desta edição do Vida e Fé na Internet ou através da página www.vivenciar.net. Ser pai e mãe de um filho ou filha com síndrome de Down é um desafio. Muitas dúvidas e preconceitos aparecem mesmo antes de conhecer esse bebê que chegou assim de repente. Porém, conhecimento, informação, apoio e afeto serão essenciais para trilhar essa incrível jornada de estar ao lado de um ser humano em desenvolvimento. Vamos juntos? Você sabia? Segundo dados do IBGE, atualmente há cerca de 300 mil pessoas vivendo com síndrome de Down no Brasil. Você sabia que a cada 660 crianças que nascem, uma tem síndrome de Down? Nesta leitura que estamos propondo para você, você vai conhecer um pouco mais sobre essas pessoas com síndrome, como é feito o diagnóstico, o segmento, o acompanhamento médico e ainda como podemos nos dirigir a essas pessoas com respeito e dignidade, que afinal de contas todo ser humano merece. Parte do conjunto da diversidade humana, como somos todos nós. Aproveite, será uma enriquecedora leitura. Muito bem, foi um prazer muito grande estar com você. Com a graça de Deus, queremos continuar chegando até você através deste culto virtual. Por outro lado, caso você tenha condições, queremos também incentivar você a participar de cultos presenciais. Lá, podemos viver de maneira muito mais próxima a comunhão com irmãos e irmãs da fé, além de termos a oportunidade de sermos abençoados através da participação na ceia do Senhor. Se você precisa de indicação de alguma igreja, é só entrar em contato com a gente, que teremos muito prazer em conectar você a uma comunidade cristã que o acolherá em seus cultos e encontros. Antes de nos despedirmos, deixo o convite para que você nos acompanhe em nossas redes sociais. Lá você vai encontrar um rico material que vai fortalecer você em sua caminhada junto a Deus. Meu desejo é que Deus abençoe você ricamente e faça de você uma bênção na vida de muitos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.